Pessoal, dá aquele branco total quando a gente vai fazer alguma resposta, quando a gente vai dar alguma resposta para o nosso entrevistador e que a gente não sabe direito o que falar, né? Bom, uma das perguntas que mais me pedem para eu dar uma luz, para ajudar vocês, é: me fale mais sobre você. É uma pergunta famigerada, muita gente morre de medo dela, mas é simples. O vídeo de hoje é só sobre isso, então fica aí comigo e a gente vai descobrir como responder essa pergunta de maneira tranquila. Fala pessoal, bem-vindos ao Minha Melhor Carreira. Este canal aqui é dedicado exclusivamente para você conseguir o seu emprego e desenvolver a sua carreira. Meu nome é Matheus Vargas, eu tenho mais de 11 anos de experiência selecionando e recrutando pessoas e eu sei o que as pessoas erram e o que as pessoas acertam na hora de um processo seletivo e também o que as pessoas fazem para não desenvolverem uma carreira de sucesso. Se você quer aprender tudo isso, como fazer para ter um bom emprego e como fazer para desenvolver sua carreira, fica aqui, é o canal certo para você, beleza? Vamos nessa. Olha só, aquela pergunta de entrevista de emprego, me fale mais sobre você. Nessa hora, muita gente trava, muita gente morre de medo dessa pergunta, porque simplesmente não sabe por onde começar. Mas vamos lá. Saiba que essa pergunta ela é feita para quebrar o gelo, ou seja, ela é feita para deixar a entrevista um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais amena. E é por isso que ela é feita de começo para você. Provavelmente vai ser a sua primeira ou sua segunda pergunta numa entrevista de emprego e você precisa adequar ela da maneira correta, viu? Mas, para tirar as dúvidas de vocês hoje, eu trouxe aqui algumas perguntinhas que são clássicas que você precisa responder para você mesmo, para que você consiga desenvolver uma boa resposta para o seu avaliador. Vamos lá! Lembrando que essa é uma pergunta que você vai utilizar mais ou menos 1 minuto, assim, mas estourando 1 minuto e meio para responder ela. Mas, Matheus, como é que eu sei que a minha resposta está dando de 1 a 1 minuto e meio? É simples. Se você fizer mais ou menos como eu estou fazendo aqui, grave, vá para frente do espelho ou grave no seu celular. Ah, mas eu tenho medo de gravar. Bom, não é essa a questão, não é gravar para distribuir por aí, é gravar para você marcar o tempo da sua resposta. É para você marcar exatamente como você está dando essa resposta e avaliar para ver se está bom. Vai lá, refaz, assiste de novo. A melhor forma de você se preparar para essa e para outras perguntas de entrevista de emprego, você precisa sim treinar. Então treine, vai para frente de uma câmera do seu celular, vai para frente do espelho, de preferência a câmera. Eu gosto muito dessa ideia. Recentemente eu venho fazendo muito isso quando eu quero ensaiar alguma coisa, porque eu assisto, vejo onde eu errei e eu consigo corrigir. Na frente do espelho não dá para fazer tanto isso, né? Então, gente, vamos lá para a primeira questãozinha que você precisa ficar atento para responder a pergunta de eu quero conhecer um pouquinho mais sobre você ou me fale mais sobre você. Vamos nessa, mas a primeira coisa, primeira de verdade que eu quero que você faça é deixar o seu joinha aí no vídeo, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar você. Se por um acaso você ainda não é inscrito no canal, gente, vá lá, se inscreve aí. Eu não peço quase nada para você, mas se inscreve aí no canal e eu tenho certeza absoluta que você vai receber os melhores vídeos para ajudar você na sua procura por um emprego e na sua carreira também, beleza? Então vamos lá. Olha só, primeira coisa para você quebrar o gelo é você agradecer porque você está fazendo aquela entrevista. Então, de maneira bem simples, você pode falar uma frase mais ou menos assim: olha, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por poder estar participando, de poder estar aqui conversando com você, uma coisa que eu gostaria bastante e eu tenho certeza que a nossa conversa vai fluir direitinho. Ponto. Só isso, nada mais do que isso, senão vai ficar enrolação, tá bom? Logo que você falou isso, é uma abertura simples para você quebrar o gelo, para você se sentir mais tranquilo. Você agradeceu a oportunidade, aí sim você começa a falar sobre você. Gente, presta atenção aqui, ó. Você não tem que falar aquilo que você faz nessa hora, você tem que falar aquilo que você é. Olha só a diferença dessa pequena situação aí. Quando você fala do que você é, você está falando exclusivamente sobre as características, as competências que você tem, que você traz junto com você. Quando você fala sobre o que você faz, você está falando sobre algo momentâneo, algo que não desenvolve exatamente quem é você como pessoa. Então a primeira coisa é pense em coisas que você
e não coisas que você faz. Uma coisa aqui que a gente tem que separar, tá? Quem tem bastante experiência vai falar um resumo profissional. Como, por exemplo, eu desenvolvi ao longo dos meus últimos 11 anos da minha carreira uma forma de encontrar as pessoas ideais para trabalhar dentro dos setores onde eu desenvolvi ao longo da minha carreira. Eu trabalhei 11 anos recrutando pessoas e sempre tive um resultado interessante, porque eu sempre fui uma pessoa bastante exigente naquilo que eu fiz no meu processo seletivo. Ponto. Você já deu aí um apanhado geral que durante os seus últimos anos de experiência você desenvolveu determinada função, obteve alguns resultados interessantes. Caso você não tenha experiência, aí você já cai direto para algumas coisas do seu lado pessoal, porém demonstrando sempre que você tem uma vontade muito grande de crescer, que você tem uma vontade muito grande de se desenvolver. Então, quando você não tem experiência, você fala alguma coisa mais ou menos assim: bom, por mais que eu não tenha desenvolvido nenhum trabalho ainda em nenhum tipo de empresa, nos últimos anos eu busquei me desenvolver bastante, fazendo alguns cursos onde eu pudesse aprender a me relacionar com pessoas, a me desenvolver mais com algum tipo de pessoa, a poder trabalhar em equipe, porque eu sei que isso são características e competências bastante importantes para poder desenvolver qualquer tipo de trabalho ao longo da minha vida. Então eu usei os meus últimos anos onde eu estava me aperfeiçoando, estudando, para que eu pudesse me desenvolver em setores da minha vida que eu sei que vão fazer a diferença na hora de procurar uma vaga de emprego. Pronto, agora você já falou alguns pontos da sua vida profissional, misturado um pouquinho com a sua vida pessoal, ok? Mas ainda cabe alguns detalhezinhos pessoais, como por exemplo, olha, eu também costumo ser uma pessoa bastante caseira, eu gosto de ficar em casa, eu adoro assistir um seriado no Netflix, ou um filme, tomando um bom vinho, ou conversando com os meus amigos. Eu não sou tanto de sair, assim, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar com a minha família, de ficar com os meus cachorros e tudo mais. Então é algo que eu prezo bastante por desenvolver um tempo nesse sentido. E também gosto de aproveitar o meu tempo livre para fazer algumas leituras, desenvolver alguma coisa, porque eu acredito que sempre estão andando juntos, né? As coisas sempre andam juntos, a vida profissional com a vida pessoal, embora cada um tenha seu momento na minha vida. Pronto, apresentado o seu lado pessoal. Cuidado para não entrar em intimidade, gente, é muito chato quando você está falando com alguém e a pessoa começa a falar intimidades da vida dela que não tem sentido nenhum de se falar nessa entrevista, tá? Intimidade você deve guardar para você, única e exclusivamente para você, mais ninguém, muito menos numa entrevista de emprego, beleza? Olha só, uma pausazinha aqui para avisar uma coisa. Lá no Instagram, no @minha-melhor-carreira, tem muito mais assunto interessante que eu não coloco aqui no YouTube. Tem muita coisa legal que vai para lá, coisa rápida. Você pode interagir comigo mais facilmente, manda um direct, responde as perguntas, que aí vai ficar muito mais fácil da gente interagir e você tirar todas as suas dúvidas quando você tiver, ok? Vai lá no Instagram, @minha-melhor-carreira, segue lá e tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que eu tô colocando lá. Mas vamos nessa. Como eu já falei, o tempo aproximado para responder essa pergunta é entre 1 minuto e meio, não mais do que isso, porque senão você vai estar tirando o foco das coisas importantes que você está fazendo lá, que é responder sobre a sua vida profissional, para saber se você tem condições ou não de estar naquela empresa, naquele ambiente, naquela função. Então, sempre demonstre desenvolvimento, sempre fale de uma maneira curtinha, não leve muitos minutos para falar sobre isso, 1 a 1 minuto e meio no máximo para falar sobre você e principalmente não precisa você abrir toda a caixa de experiências que você tem, porque não é o momento. Vai ter um momento específico onde o recrutador vai conversar com você sobre as experiências que você já teve. Então não adianta sair falando agora nesse momento, porque não é a hora. Você vai gastar o seu tempo, não vai deixar o entrevistador falar, e aí provavelmente você vai perder a oportunidade de estar naquele emprego porque você fala demais. Sim, acontece. Pessoas falam demais em momentos inoportunos durante a entrevista de emprego e a gente que é entrevistador fica lá assim: ok, beleza, sim. E vira uma conversa onde a pessoa está falando sozinha e a gente que queria saber um monte de detalhes daquele candidato simplesmente não consegue saber porque ele não para de falar. Então, cuidado no tempo da sua resposta. Já disse lá no comecinho do vídeo, ensaie, treine, grave na frente da câmera, grave você falando, assista, reassista, faça de novo e tenho certeza que vai ficar muito mais fácil para você. Gente, cuidado com outra coisa. Sim, você precisa ser sincero, ok? Cuidado
para você não falar coisas que não tenham a ver com a pergunta e você acabe falando demais. Sim, tem que ser absolutamente sincero, porém, você não precisa ser aquele sincerão, onde você fala tudo o que aconteceu na sua vida, tá? Existem certas coisas na vida da gente que precisam ficar com a gente. Simplesmente você não vai falar nem na sua entrevista de emprego e você não vai falar nem numa outra oportunidade, porque cabe a você. Então, cuidado para não exagerar na sinceridade. Você não precisa falar tudo. Claro, não minta, não invente nada, mas você não precisa falar que você teve confusão com seu vizinho, que você teve confusão com seu marido, que você teve confusão com os seus pais. Não precisa. O entrevistador não está lá para resolver os seus problemas pessoais. O entrevistador está lá para saber se você tem condições ou não de ocupar aquela vaga naquela empresa. Combinado assim, gente? É simples, sem medo, sem angústia. Treine a resposta e você vai saber. Segue esse roteirinho que eu falei. Pequeno tempo, fale um pouquinho sobre a sua vida profissional, engate com a sua vida pessoal e tá pronto, 1 minuto a 1 minuto e meio, nada demais. Se você ficou com alguma dúvida ainda, @minhamelhorcarreira, vai lá, pergunte para mim diretamente no direct, eu respondo para você sem problema nenhum, é só você ir lá e perguntar, beleza? Ó só, deixa aí o seu joinha no vídeo, porque eu tenho certeza que ajudou você. Se inscreve no canal e deixa aqui embaixo o comentário daquilo que você quer mais ver no canal. O que está sentindo falta? O que eu estou deixando de apresentar para vocês? Ou qual é o assunto que vocês mais gostaram e querem que eu repita? Deixa aí nos comentários, eu vou ler e vou responder na medida do possível, tá certo, gente? Obrigado por mais esse vídeo, obrigado por estarem aqui comigo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.